Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos, por gentileza. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, esse Deus maravilhoso que nós servimos, pela oportunidade que Ele nos dá, de nós estarmos num domingo abençoado como este, reunidos na presença do Senhor, adorando, nos alegrando na presença do nosso Deus. Também agradecer ao nosso pastor Joel, louvado seja Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor Will também, louvado seja Deus. Também eu quero trazer saudação também do nosso pastor Gibara, da nossa Regional 2, ali também, em Orlando, louvado seja Deus. E estou feliz, por conhecer mais uma parte do rebanho do Senhor. Louvado seja Deus. Pastor Will, um grande amigo, pastor, homem de Deus, usado por Deus, louvado seja Deus. Que Deus tem usado ele aqui em Los Angeles para ministrar a palavra do Senhor. Nós vemos nesses últimos dias que nós estamos vivendo, como eu falo assim, às vezes me perdoe as minhas palavras, mas como está ficando escasso, pastor, a pregação da palavra do Senhor. Muitos têm focado só em louvor, em barulho, em agitação, mas muitos se esquecem do principal, que é a palavra do Senhor. E eu glorifico a Deus porque no nosso ministério ainda se prega a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Por isso é motivo de alegria. Como o pastor Will falou aqui, nós viemos trazer a mudança da Giovana e do Jonathan. Louvado seja Deus. E esses dias eu ainda comentei com a irmã Marisol, nós estávamos ali na casa do pastor Davi, e o pastor João, numa das pregações, ele falou sobre a flecha na mão do valente, E quando eu ouvi aquela palavra, pastor, meu coração, assim, por dentro, eu fiquei quieto, assim, mas meu coração falou assim, porque a palavra fala que os nossos filhos são como flecha na mão do valente, Nós atiramos as flechas e o Senhor, Ele direciona a flecha, E no meu coração eu falei assim, Senhor, eu atirei minha flecha muito longe, com muita força, no meu coração, Mas é o Senhor que direciona, Nós temos que atirar, porque o Senhor, Ele dá a direção. E nós vemos os nossos filhos sendo abençoados e usados por Deus. Nós sempre oramos e nós falamos que os nossos filhos, na verdade, não são nossos. O Senhor, Ele nos empresta. Os nossos filhos são do Senhor. Nós temos o quê? A responsabilidade de cuidar deles, de orientar os nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles continuem nos caminhos do Senhor, servindo ao Senhor, que eles cresçam na graça e no conhecimento da palavra de Deus, Os nossos filhos, ou seja, nós sempre oramos falando assim, que os nossos filhos serão homens e mulheres de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu me alegrei de ver aqui essa juventude. Muitos estão numa terra como esta, onde tem várias atividades, várias distrações para os jovens, mas você está aqui na presença do Senhor, adorando ao nome do Senhor, exaltando ao nome do Senhor. Muitos falam até assim, eu vou até a igreja, eu vou até a casa do Senhor, porque os meus pais vão. Não, mas foi o Senhor que te trouxe aqui, para ouvir a palavra do Senhor, para adorar ao Senhor, para glorificar a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Às vezes nós olhamos para o lado e nós falamos assim, olha, mas tem poucas pessoas aqui, mas foi esse dia, esta noite que o Senhor preparou para que você estivesse aqui na presença dEle, adorando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer também a vida da minha esposa, essa mulher maravilhosa que Deus tem colocado nos meus caminhos. E eu conheci a minha esposa ainda jovem, eu sou jovem ainda, tá? Mas eu conheci a minha esposa numa vigília. Olha aí,
Pastor Will falou aqui da vigília, e eu conheci minha esposa na vigília. Nós fomos orar, e o Senhor colocou ela nos meus caminhos, ou colocou eu nos caminhos dela. E, para honra e glória do Senhor, nós estamos com 20 anos de casado. Louvado seja Deus. 20 anos de casado, temos 4 filhos. Temos uma mini congregação em casa. A Giovana, que se mudou para cá, e temos a Lorena, com 10 anos, e o Benício e o Lorenzo, com 5 anos de idade. Louvado seja Deus. E é bênção. Filho é herança do Senhor. Sem mais delongas, eu quero entrar na palavra do Senhor. O Senhor colocou uma palavra no meu coração em Jó, capítulo 38, louvado seja Deus. Jó, capítulo 38. Quando o pastor Will me fez o convite, eu tinha uma palavra no coração, mas quando nós chegamos ali no hotel, eu abri a palavra do Senhor e o Senhor me direcionou por outros caminhos, né? Louvado seja Deus, e eu glorifico ao Senhor por isso. E essa passagem, ela fala muito, eu creio que não só ao meu coração, e eu já, inclusive, ouvi o pastor Will até falando diversas vezes sobre essa passagem, inclusive nos nossos estudos também. Louvado seja Deus, em Jó capítulo 38, eu vou estar lendo a partir do verso 1, os irmãos acompanhem, que diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responderás: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Louvado seja Deus. Somente até aqui. Uma pergunta, né, que o Senhor faz a Jó. Depois de Jó fazer várias perguntas ao Senhor, né? O Jó, ele questionava ao Senhor. Todos nós conhecemos a história de Jó. Nós sabemos por tudo que Jó passou desde o início lá, quando sabemos que Jó era um homem próspero, né? Tinha sua família grande, filhos, tinha seus servos e servas, todos à sua disposição ali, que estavam debaixo da sua liderança, né? Louvado seja Deus. E nós sabemos que Jó perdeu tudo. Vamos dizer assim, de uma hora para outra, Jó perdeu tudo. Mas nós sabemos que tudo por permissão do Senhor, né? O Senhor, quando ele se encontra ali com Satanás, o Senhor fala assim: olha, de onde vens? Satanás fala assim, de passear pela terra e rodear por ela, né? E o Senhor fala assim: olha, tu observaste lá o meu servo Jó, homem sincero, puro, íntegro, né? Que não desvia os seus caminhos. Satanás, ele vendo tudo aquilo que Jó tinha, porque Satanás, ele conhece bem também aos homens, porque Satanás, como ele falou aqui, de onde ele tinha vindo? De passear pela terra e rodear. Ou seja, Satanás, ele está ao nosso derredor, procurando brechas para poder entrar. Mas na vida de Jó, ele não encontrava brechas, mas ele ficava ao derredor, só observando, né? E Satanás falou assim para o Senhor: olha, tudo bem, Jó tem tudo isso, ele é próspero, abençoado, o Senhor tem cercado ele de riqueza, de prosperidade, ou seja, sua família abençoada, filhos. Mas ele falou assim: olha, mas deixa que eu toque, deixa que eu tire tudo dele. Aí vamos ver se ele vai continuar te servindo, se ele vai continuar adorando, se ele vai continuar agradecendo ao Senhor por tudo. E o Senhor permitiu. E nós conhecemos que Jó perdeu tudo. E durante a vida de Jó, pessoas que passaram pela sua vida, nos seus caminhos também, muitos, ao invés de o abençoar ou ajudar, estender as mãos, muitos criticavam, muitos acabavam falando assim: olha,
cadê o seu Deus? Não é? Não é assim que acontece? Quando nós estamos sorrindo, alegre, muitas vezes nós estamos passando por momentos de alegria na nossa vida, na nossa família. As pessoas olham, muitas vezes ficam só observando de longe, né? Mas quando passamos por momentos de dificuldade, muitos vêm e apontam e falam assim: olha, onde está o teu Deus? Vocês não estavam sorrindo, alegre, falava que servia a Deus, e agora? Onde está o teu Deus? E eu creio que Jó, como homem, pastor, eu creio que durante esse período que ele passou, de muita dificuldade, mas Deus, ele estava observando Jó. Deus, ele não havia abandonado Jó, Deus não havia deixado ele. O Senhor, ele estava observando. Porque o Senhor, ele guarda aqueles a quem ele ama. Ou seja, o Senhor permitiu que Satanás, ele tocasse no corpo de Jó. Tocasse nos seus bens. Mas o Senhor, ele estava ali com as suas mãos estendidas, observando. Porque muitas vezes você pode até ter ouvido falar assim: olha, Deus não dá o fardo maior do que nós possamos suportar. Muitas vezes a luta que Jó passou, eu não poderia suportar, não é? O Senhor, ele não nos dá o fardo ou a carga maior que nós possamos carregar. Jó, ele passou por tudo aquilo porque o Senhor sabia até onde Jó poderia suportar. E uma coisa muito importante que o pastor também falou aqui nesta noite, é o poder da oração. O poder que tem da oração na nossa vida. A oração é o nosso combustível diário. Louvado seja Deus. Os nossos estudos nós vamos estar falando sobre a oração, o poder que tem a oração. E nós vemos aqui que na vida de Jó não foi diferente. Se nós corremos lá para o capítulo 42, nós vemos o que Deus fez na vida de Jó através da oração. Não só na vida de Jó, mas na vida dos seus amigos, daqueles que murmuravam, que apontavam Jó e falavam assim: olha, onde está o teu Deus? Você pecou, você errou, por isso que você está assim. E Deus, ele fala assim: olha, vocês vão lá até Jó, vocês vão levar esses animais aqui para que ele sacrifique esses animais e ele vai orar por vocês. E a palavra fala assim que quando Jó, ele estava orando ali pelos seus amigos, Jó, ele foi curado. O Senhor restaurou a vida de Jó. O Senhor restaurou em dobro. Se você for ver lá no início, tudo aquilo que Jó tinha, e aquilo que o Senhor abençoou Jó, depois desta luta que Jó passou, o Senhor dobrou tudo aquilo que Jó tinha. Mas nesse período, o Senhor fala assim: Jó, eu creio que Jó ali começou a fazer várias perguntas ao Senhor. Fala assim: Senhor, mas por que eu estou passando isso? Ah, Senhor, mas por que disso? Por que daquilo? Não é assim que acontece conosco também? Quando nós estamos passando por momentos difíceis também, nós questionamos. Porque nós, como homem, como falho, como pecador, muitas vezes nós falamos que acreditamos no Senhor, mas às vezes quando vem a luta, nós bambeamos, né? As pernas amolecem. E muitas vezes nós murmuramos. Falando: Senhor, mas por que isso? Senhor, eu louvo na tua casa, eu oferto, eu sou dizimista fiel, por que acontece isso na minha vida? Eu creio que Jó não foi diferente. Passar isso pela cabeça de Jó também, porque ele é homem. Nós vemos que a mulher de Jó, quanto ela, aquela mulher que era para ser uma coluna, era para ser, não, é uma coluna, né? Porque muitos criticam a mulher de Jó, mas a mulher de Jó, ela continuou com ele até o final. O Senhor abençoou a vida de Jó junto com a sua esposa. Louvado seja Deus. E por que não vinha o questionamento? Mas o Senhor, ele ouviu tudo aquilo que Jó questionou a ele. Todas as perguntas, os questionamentos. E o Senhor fala assim: Jó,
onde tu estavas quando eu estava formando a terra, quando eu separava ali a água da terra, quando eu formava os animais, onde você estava, Jó? É difícil nós ouvirmos isso quando nós começamos a questionar, né? Muitas vezes nós questionamos, mas não queremos ouvir também as perguntas, né? Não as respostas, mas as perguntas também para nós. E muitas vezes nós não sabemos responder. Por quê? Às vezes é mais fácil nós questionarmos, né? Mas o Senhor queria dizer assim, o Senhor estava naquele momento mostrando para Jó, porque se ele não sabia como as coisas foram formadas, né? Como ele ia saber, ia conhecer o trabalhar do Senhor? Nós não conhecemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós temos que crer naquilo que o Senhor faz. Eu sempre falo assim lá em Kissimmee que quando nós entregamos algo nas mãos do Senhor, é porque nós cremos e nós confiamos. É por isso que nós entregamos nas mãos do Senhor, não é verdade? Nós não entregamos nada nas mãos de alguém em que nós não confiamos. Por isso quando nós entregamos, nós confiamos e descansamos. Jó, ele não murmurou, porque eu acredito que em toda a sua trajetória ali, por mais que ele estivesse passando pela luta que ele estava passando, ele acreditava que o Senhor, ele era poderoso para reverter toda aquela situação que ele estava passando naquele momento. Esse é o grande problema nos dias que nós estamos vivendo hoje, pastor. Eu sempre falo assim que as pessoas, hoje, é mais fácil elas ouvirem uma palavra de autoajuda, né? Mas nós sabemos que a nossa ajuda, ela vem do alto. Nós não precisamos de uma palavra de autoajuda, porque a nossa ajuda, ela vem do alto, ela vem do céu. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós falamos com o Senhor, ele nos ajuda, o Senhor, ele nos responde. Mas é tudo no tempo de Deus. O Senhor podia abençoar a Jó ali, num estalar de dedo. Num piscar de olhos, o Senhor podia abençoar ali a vida de Jó. O Senhor, ele não precisa provar nada a ninguém, nem a Satanás, nem a mim, nem a você. O Senhor, ele não precisa provar nada para nós. O que nós precisamos é acreditar nas promessas que o Senhor fez para conosco, e muitos estão perdendo a visão da promessa nesses últimos dias. Sabemos que a volta do Senhor está muito próxima. Muitos falam assim, olha, há muito tempo eu ouço que a volta do Senhor está próxima, não é verdade? E muitos acabam parando no meio do caminho. Muitos acabam parando no meio do caminho, porque falam assim, olha, faz tanto tempo, desde criança, às vezes eu ouço que Jesus está voltando, e a volta está muito próxima. E sabe por que você está aqui nesta noite? Porque você não parou, porque você não perdeu a visão do Senhor. Pedro, quando ele viu, os discípulos, eles avistaram o Senhor, quando eles estavam no meio daquela tempestade no barco, e eles avistaram o Senhor. Muitos falavam assim que era um fantasma, mas Pedro, ele olhou assim e reconheceu, e falou assim, Senhor, se és tu mesmo, fala que eu vou até ti. E o Senhor falou assim, Pedro, venha. E Pedro, olhando para o Senhor, acreditando, crendo no Senhor ali, ele deu o primeiro passo, ele colocou os pés, e o Senhor preparou o chão ali para ele. E ele saiu daquele barco e começou a caminhar. Quantos de nós, no meio da nossa caminhada, nós olhamos para o lado? Nós tiramos o nosso foco, que é o Senhor. E Pedro, ele começa o quê? A afundar. Ah, mas Pedro estava errado? Não,
Porque ele, como homem, ele teve medo. Por quê? Ele olhou ali para a água, e eu creio que naquele momento Pedro falou assim: eu estou aqui no meio do mar, como assim? E olhou para a água, olhou para o lado e começou a afundar. Mas o Senhor, quando nós tiramos os nossos olhos, o nosso foco do Senhor, o Senhor ele não tira o foco dele de nós. O Senhor ele está sempre nos observando, sempre nos olhando para ver aonde nós estamos indo, aonde nós estamos pisando com os nossos pés. E o Senhor estende a mão para Pedro e fala assim: homem de pouca fé. Não é? Mas nós vemos o grande trabalhar que Deus fez através da vida de Pedro. Não é? Pedro, como o pastor sempre fala, Pedro, um homem sanguinário, né? Que, vamos dizer assim, trazendo na linguagem de hoje, não levava desaforo para casa, né? O que ele tinha que fazer, ele fazia, ele na hora, às vezes até sem pensar, mas fazia. Ou seja, o Senhor ele chamou a cada um dos discípulos, não porque eles eram estudados, eles eram doutores, teólogos, não. O Senhor chamou a cada um porque ele sabia, eu acredito assim, que ele sabia a área que cada um ia ser usado. Né? Muitos falam assim: eu estou na casa do Senhor, estou na igreja, mas eu não sei fazer nada. E nós sempre falamos assim, pastor, que a casa do Senhor ela tem espaço para todos, né? Tem espaço para cantar, para músicos, né? Tem espaço para professores, tem espaço para quem quer ajudar a limpar, tem espaço para todos na casa do Senhor. E eu creio que o Senhor ele chamou os seus discípulos, escolheu os discípulos, porque ele viu algo diferente na vida de cada um. Viu que cada um deles tinha algo para apresentar na obra do Senhor. Se você está aqui nesta noite, é porque o Senhor te escolheu e o Senhor viu algo diferente em você. Mas nós temos que estender, ou seja, um português assim polido, né? Arregaçar as mangas, né? Arregaçar as mangas, colocar a mão no arado, para que o Senhor venha usar as nossas vidas. Nós temos que dar esse passo de fé, como Pedro deu, um passo de fé para fora do barco. Não olhando se aqueles que ficaram iam fazer o mesmo. Louvado seja Deus. Jó, quando ele estava ali, orando pelos seus amigos, Jó ele não olhou aquilo que os amigos o acusaram lá atrás. Jó ele não olhou se os amigos tinham feito algo de mal para ele, algo que tivesse deixado ele mais para baixo ainda do que ele já estava, pela situação que estava passando. Não. Jó, ele apenas orou. A oração tem poder na nossa vida. A oração tem poder de restaurar. A oração tem poder de alcançar aos perdidos. Por que nós oramos para Deus alcançar os perdidos? Porque a oração ela tem poder. E o Senhor, Ele chama a mim e a você, para nós podermos fazer essa grande obra. Como o pastor frisou aqui ontem, ide por todo mundo, não é? Ou seja, ide, pregai o Evangelho, orai uns pelos outros, louvado seja Deus. Muitas vezes nós olhamos falando assim: olha, mas tem tantas pessoas que já fazem isso. Pastor, uma vez nós estávamos saindo para evangelizar lá em Orlando, e alguns olharam para nós, porque nós fazíamos, às vezes quando saíamos, organizávamos assim para distribuir alimento, marmitas, né? E com a marmita ia ali uma Bíblia. A gente sempre colocava uma Bíblia junto. E muitos olhavam para nós e falavam assim: vocês são loucos. Aí a gente falou assim: louco por evangelizar? Né? Por quê? Aí falaram assim: olha,
vocês vão, levam esses alimentos aí, as marmitas, mas o governo já ajuda tanto eles, os homeless, né? O governo ajuda, dá alimento para eles. Vocês são loucos, tem muita gente já que faz esse trabalho já. Por quê? Vocês vão perder tempo. E Deus, Ele, sempre quando nós saíamos, Deus, Ele nos amassava, sabe? Porque, pastor, cada situação que nós passávamos na rua, que nós víamos ali, nós víamos a mão de Deus trabalhando. Quantas vezes nós saíamos para evangelizar e muitas vezes nós éramos evangelizados, sabe? No Brasil, uma determinada situação, nós com os jovens evangelizando na rua, e um senhor que estava dormindo numa noite fria, e nós paramos ali para entregar um alimento para ele, um agasalho, e ali nós somos evangelizados. Ele falou assim: olha, vocês estão me vendo aqui hoje, nessa situação, mas amanhã eu posso não estar mais aqui, porque eu creio que Deus, Ele tem o melhor para mim, e Deus tem o melhor para vocês também. Não pare de fazer esse trabalho, não pare de ajudar ao próximo, sabe? Aquilo foi algo assim como um tapa na cara para nós, porque nós falamos assim, nós saíamos, mas não esperávamos que alguém fosse falar algo de Deus para nós, que alguém fosse abrir os nossos olhos. Independente de quantas pessoas estejam fazendo, se Deus mandou você fazer, faça. Faça. Obedeça. O nosso pastor sempre fala isso, nós temos que obedecer a Deus. Obedecer a voz do Senhor. Obedecer o ide do Senhor. Muitos falam assim: olha, tem tantos obreiros na igreja que pode pregar a palavra do Senhor, que pode evangelizar. Mas quando o Senhor fala assim para nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, como nós falamos aqui hoje, a Assembleia de Deus Ministério do Belém, adorar, evangelizar, discipular, cuidar, a responsabilidade é do pastor. Não, a responsabilidade é minha. O Senhor, Ele fala para cada um de nós: vai buscar as almas. Tem um hino que o nosso pastor fez, vai buscar as almas que o Senhor Jesus pagou ali na cruz do Calvário, com preço de sangue. Não foi para que nós viéssemos à casa do Senhor e ficássemos sentados, não. Quando eu vejo jovens trabalhando na casa do Senhor, evangelizando, os irmãos saindo, pregando a palavra do Senhor, independente do que vão encontrar pela frente, mas pregando a palavra do Senhor, isso alegra o meu coração, porque estão cumprindo o ide do Senhor. Orai uns pelos outros. E quando nós oramos, nós vemos a mão do Senhor agindo sobre a vida das pessoas. E o principal, pastor, que muitos ainda não percebem, que quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, trabalhando pelo Senhor, pela obra do Senhor, o Senhor, Ele está trabalhando na nossa casa, na nossa vida. Porque quando nós trabalhamos para o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da nossa casa, o Senhor cuida da nossa família, o Senhor cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos parentes, o Senhor cuida. Quando nós nos dispomos a trabalhar pelo Senhor, louvado seja Deus. Essa é a grande alegria, é o grande prazer de servir ao Senhor, de saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor zela por nós. Louvado seja Deus, mesmo sem merecermos, o Senhor, Ele nos abençoa e nos guarda. Louvado seja Deus. E o mais, o Senhor, Ele está sempre disposto, sempre de braços abertos, para nos abençoar. Nós temos a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo, ele sai, perde tudo que tem, tudo aquilo que ele tinha pedido ao pai, ele perdeu. E ele volta para a casa do seu pai, e o primeiro que estava ali,
esperando ele voltar ao seu Pai, de braços abertos. Assim é conosco também. O Senhor Jesus, quando ele deu exemplo dessa parábola, ele estava falando assim: olha, você estava perdido, mas eu, como pai, eu estou aqui de braços abertos esperando você voltar. Independente daquilo que você passou, daquilo que você fez, eu estou de braços abertos para te receber. O Senhor, quando ele paga esse preço ali na cruz do Calvário, ele não estava pensando em tudo aquilo que nós deixamos de fazer, não, mas o Senhor ele estava pensando em nos resgatar, em nos trazer para perto de si, pagar o preço pelo nosso pecado, e um preço muito alto, que foi o sangue vertido na cruz do Calvário. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. E Deus ele é poderoso para resgatar aqueles por quem nós oramos. Por isso, ore ao Senhor. Ore ao Senhor pelos perdidos. Nós somos aqui nesta nação uma igreja missionária, onde o crescimento se dá pela oração. O nosso pastor sempre tem nos ensinado assim: orai sem cessar. E ainda mais o pastor, eu me alegro muito quando o pastor ele nos ensina assim, que ele fala que quando nós não temos vontade de orar, nós dobramos nossos joelhos e oramos. Porque quando nós estamos de joelho dobrado, o Senhor ele vai nos enchendo. Eu não falei do combustível que é a oração. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, o Senhor ele vai enchendo o nosso tanque. E quando nós vemos, nós já estamos ali há horas, ali orando, sabe? Às vezes falta até tempo para orar, não é? Quando nós estamos de joelho dobrado, orando ao Senhor, porque o Senhor ele vai nos enchendo, esse combustível vai nos enchendo, nos dando força, para nós continuarmos, e não pararmos. Louvado seja Deus, que Deus venha colocar a cada dia em nosso coração esse sentimento de orar uns pelos outros, sem cessar, constantemente. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus venha continuar falando com cada um dos irmãos aqui em Los Angeles. Louvado seja Deus. Los Angeles é do Senhor Jesus. Califórnia é do Senhor Jesus. Estados Unidos é do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus ele vai levantar, vai derramar um grande avivamento sobre os Estados Unidos. Louvado seja Deus. E já está começando por essa congregação. Louvado seja Deus. Está começando por vocês, jovens. Louvado seja Deus. Busque ao Senhor. Ore ao Senhor. Louvado seja Deus. Que vocês vão ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida, para alcançar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Sei que a tua fidelidade quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus por essa palavra abençoada para o nosso coração. Talvez Jó chegou no momento da vida dele que ele falou assim: eu não vou ver o fim disso aqui não. Isso aqui vai terminar acabando comigo. Você sabe que tantas vezes a gente se sente assim na vida da gente, fala assim: olha, essa luta se levantou para acabar comigo. Eu já tentei tudo que eu podia, eu já fiz tudo que eu podia. E quando Deus aparece para responder, começa a perguntar coisa para a gente. Eu gosto dessa passagem, o pastor Alexandre sabe disso, ele fala a verdade. De vez em quando, a cada 10 vezes que eu prego, 12 eu cito ela. Eu gosto
voz dessa passagem. Porque ela revela essa nossa incapacidade de entender o plano de Deus. Jó, onde é que você estava quando eu fiz o fundamento da terra, Jó? Eu até anotei ali, pastor Alexandre. Responde-me se você tem inteligência. Me responde, você é inteligente, né? Tem uma palavra no português, uma expressão no português bem popular, assim, popular, né? Você me fala aí se você é o bichão, né? Você não é o bichão? Fala pra mim. Você não é o cara? Você não leva desaforo pra casa? Você não sabe todas as coisas? Responde aí pra mim. Como é que você chegou até aqui? Quem foi que te trouxe? Quem foi que te deu força? Quem te deu energia? Agora um detalhe. Para que foi que Deus te trouxe até aqui? Por que foi que Deus te trouxe arrastando pela rua? Porque Deus já te impediu de terminar e cometer esse suicídio 2 ou 3 vezes? Por que foi que Deus te impediu? Por que foi que Deus te impediu de fugir quando você intentou fugir? Por que é que foi que Deus colocou a mão no seu peito e falou assim, você não vai fazer isso? Por que foi? A resposta vem de Deus hoje. É porque de alguma forma Deus está investindo na sua vida para a salvação de muita gente. Hoje Deus te pega pela sua mão e te levanta. Ele te coloca de pé para que você responda assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Jó termina o capítulo 42 dizendo assim, eu disse coisas que eu não sabia. Eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, o Senhor resolve agora. Porque se o Senhor não resolver, o Senhor não me ama. Porque se o Senhor fizer, o Senhor não me ama. 2 minutos e eu quero orar por você. Nós estávamos em Chicago, eu e a Ana estávamos celebrando 5 anos de casado. Nós íamos para o culto de manhã, acordamos, lá no culto do pastor Jader, acordamos e saímos para a rua. A Ana queria comprar uma peça de roupa nova, como sempre. E a gente foi na nossa loja favorita, a H&M. A gente nunca sai da H&M sem comprar alguma coisa. Na volta nós passamos em uma rua de trás pela rua que a gente foi, porque a gente ia passar num Dunkin' Donuts para tomar um café da manhã. No que a gente atravessa a rua, a gente vê um mendigo diferente. O mendigo estava falando assim, pastor Alexandre, crianças, não saiam da escola, senão você vai acabar igual eu. Filhos, respeitem os seus pais, para que vocês tenham uma boa vida. Eu sei, vou ajudar esse cara. Passei do lado dele e falei assim, companheiro, estou indo ali no Dunkin' Donuts comer um sanduíche. Você quer alguma coisa? Ele, o número 8. Falei, ó. Cheguei no Dunkin' Donuts, olhei o número 8, falei assim, eu também quero o número 8. Pedi para ele e na fila eu comecei a ensaiar, mano. Vou chegar para ele, vou dar o pacote na mão dele, Mário, e vou falar assim, olha, isso aqui resolve o seu problema dessa manhã. Mas se você quiser o seu problema resolvido de verdade, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Yes! Faze a obra de um evangelista, Will. Vai lá. Saí do lado de fora. Entreguei o pacote na mão dele e comecei. Olha, isso vai resolver o seu problema pela manhã. Pode parar. Você veio me falar do evangelho de Jesus, não foi? Vim. Eu sou crente. Eu cometi um crime hediondo e fui preso. Mas lá na cadeia eu conheci o Senhor Jesus. Na cadeia eu fui violentado, eu fui abusado, eu fui tratado como um lixo humano. Mas lá dentro eu conheci o Senhor Jesus e Ele mudou a minha vida. Agora eu estou do lado de fora e você se pergunta, por que eu não estou trabalhando? Simples. Qualquer lugar que eu deixo meu currículo, quando eles puxam a minha capivara, eles veem o que eu fiz. Eles não me deixam trabalhar.
Eu consigo trabalhar na construção 1, 2 semanas até vir a capivara de volta dizendo que, olha, o background check, esse cara, e eu perco o emprego. Agora, você veio aqui para orar por mim, posso orar por você? O mendigo, do jeito que estava, puxou minha mão, colocou uma mão sobre a outra e começou: Senhor, abençoa esse homem que veio me dar esse pão. Guarda a casa dele, a família dele, os filhos dele. Que a vida dele prospere, que ele seja abençoado pelo Senhor em tudo que ele fizer. Em nome de Jesus, amém. Terminou de orar, olhou para mim e falou assim: você quer fazer alguma coisa por mim? Não me deixa dormir na rua hoje. Você tem $20? Eu falei assim: você tem $20? Eu falei assim: eu não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver com a minha esposa se a gente tem algum ainda dinheiro para spare. Ele falou assim: não fala com a sua esposa, fala com o Espírito de Deus se você tem que me ajudar ou não. Quem é você que fala sem entendimento a respeito das coisas de Deus e o que Deus pode fazer? Até um mendigo na rua pode te ensinar que vale a pena servir a Jesus mais do que você tem aprendido na sua vida toda. Até aquele que você considera que precisa tanto da sua ajuda pode transformar a sua vida em um encontro e te fazer perceber que quão pouco é o que temos ouvido dele. E quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Fique de pé, por gentileza. Essa é uma noite especial. Você está sentindo o clima aqui? Você está sentindo um clima diferente nessa reunião? Essa reunião não é aquela mesma que você teve semana passada, é uma outra reunião. Existe um outro propósito de Deus. Existe algo diferente da parte do Senhor aqui trabalhando pela sua vida. E aquilo que Deus está dizendo para você é que Ele não trouxe você aqui em vão para você voltar atrás. Ele não trouxe aqui para você resolver os seus problemas. Ele trouxe aqui para que através de você Ele resolva problemas. Deixa eu dar uma palavra especial para alguém aqui. Você está vendo um conflito entre os seus pais. Pode estar aqui, pode estar no Brasil. E você já não sabe o que fazer com o conflito que você está vendo com os seus pais. Deixa eu te dar uma palavra. O Senhor Jesus Cristo vai levantar com você como uma palavra de sabedoria na sua casa. E você vai dar uma palavra de restauração dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Se você recebeu essa palavra, eu não quero que você venha aqui na frente até agora. Já já você vem. Já já você vem. O Senhor te chamou para fazer uma obra extraordinária nessa cidade. E você está achando que você precisa de chegar em certas ocasiões, certas posições para fazer isso. Não precisa. Vai ser amanhã cedo, Deus vai começar a te dar oportunidades amanhã pela manhã para você fazer um projeto extraordinário da parte de Deus. Deus vai começar lá na escola. Alguém vai perguntar alguma coisa e você vai dizer: o Espírito de Deus me sabe o que eu tenho que falar aqui. Vai ser lá no trabalho. Lá no trabalho alguém vai aparecer numa situação e você vai dizer para essa pessoa: eu sei aonde você buscar solução para isso, é na casa de Deus. Domingo que vem você vai comigo. E você vai trazer aqui domingo que vem essa pessoa para nós glorificarmos a Deus juntos. Se Deus falou com você de algum propósito que você tem na parte de Deus, vem aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Pode vir à frente, se Deus falou com você em qualquer uma das áreas que eu falei. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Deixa eu falar uma coisa pra você antes da gente cantar o refrão. Você tá tentando esconder por quê? Você não consegue esconder. Tem coisas que estão à face das pessoas, mas tem coisa que Deus contempla do céu e enxerga. Você está tentando esconder o quê? Iraganabaço. Está tentando esconder o quê? De quem?
você acha que o jeito seu de fazer é melhor do que o de Deus? Você já tentou o seu 1, 2, 3 vezes, tenta o de Deus agora. Uma outra expressão brasileira, bem brasileira para você. Se joga, meu amigo. Se joga. Deus vai te sustentar, Deus vai te levantar. Deus vai te abraçar. Deus vai chegar próximo de você. E Deus vai te fazer perceber algo extraordinário da parte dele. Sei que a tua fidelidade quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Oh, sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Fique de joelho, por gentileza. Se você está aqui à frente, fique de joelhos. Pastor Alexandre, vem orar por esses irmãos aqui em nome de Jesus. Vem pôr as mãos sobre eles aqui em nome de Jesus. Ah, Senhor, seus olhos nos enxergaram nessa noite. A nossa vida está nua diante de Ti. Nós estamos, ó Senhor, Pai, expostos diante do Senhor. A nossa alma, Senhor, Pai, está exposta diante do Senhor. Quem é que pode, Senhor, Pai, se esconder do Teu propósito, da Tua chamada? Quem é que consegue? Quem é que consegue guardar, Senhor, Pai, o mistério que o Senhor tem no nosso coração? Porque tudo é Teu, Senhor, Pai, e para a glória do Teu nome é. Senhor, Pai, apresenta a vida desses servos Teus, ó Senhor. Senhor, Pai, esse mistério que o Senhor tem com Teu Filho, Senhor. Nessa chamada especial que o Senhor o trouxe, Senhor, Pai. Apareceu a proposta, Senhor, Pai. E o coração ouviu, Senhor, Pai. A alma ouviu, Senhor. Mas o Teu Filho, Pai, quer uma confirmação da Tua parte, Senhor. Nessa noite, Senhor, Pai, mostra o caminho correto, Senhor. Senhor, dá a Ele no particular, Senhor, Pai, o sim ou o não, Senhor. Mas fala com o Teu Filho, Senhor, naquele particular que o Teu Filho já pediu, Senhor. Ele já te mostrou, Senhor, Pai. Ele já disse ao Senhor. E o Senhor já falou com ele, Senhor, Pai. Mas agora vem de Ti o sim e o amém, Senhor. O não ou fique a postos, ó Senhor, Pai. Nessa noite ele sai daqui, Senhor, Pai, com a resposta, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, Pai. Senhor, Pai, a Tua palavra disse, Senhor, que ninguém ia desprezar a nossa juventude, Senhor. Senhor, Pai, Timóteo estava ali, Senhor, Pai, aprendendo, Senhor, Pai, de Paulo. Mas ninguém ia desprezar, Senhor, Pai, o convite que o Senhor tinha feito a ele, Pai, é algo especial. Senhor, Pai, confirma nessa noite, Senhor, com poder, com glória, com unção, Senhor, com graça. Fazendo a Tua vontade, Senhor, na vida do Teu Filho, Senhor. Senhor, Pai, por essa serva, Senhor, Pai, alcança toda a família, Senhor. Por essa serva, Senhor, Pai, faz aquilo, Senhor, Pai, que o Senhor disse que vai fazer. O Senhor falou, Senhor, Pai, desde lá de longe, Senhor, que ia trazer, Senhor, e que ia mostrar, Senhor, Pai. Chegou o tempo, Senhor, Pai, de fazer assim, Senhor, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, Senhor, Pai, a minha irmã, Senhor. Ah, Senhor, Pai.
que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Deixa eu falar uma coisa pra você, e eu termino com essa oração final. Você vai chegar em um momento que você vai lembrar dessa paz que Deus te deu aqui hoje à noite. Enquanto a sua cabeça fizer um barulho de trem, você vai falar assim: eu vou me afogar nos pensamentos. O Senhor vai se lembrar dessa paz que vai alcançar o seu coração. Você vai se lembrar disso que eu estou falando. Você vai fazer memória disso que eu estou falando, e você vai lembrar. E Deus vai invadir o seu coração com tamanha paz que você vai descansar no meio de uma luta, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo.